Olá, turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje nós vamos falar vamos terminar o livro, né? Concluir o livro um. Vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, certo? O ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo, certo? Vamos também falar sobre o processo de eutrofização, concluindo os assuntos de hoje. Qualquer dúvida, eu espero que vocês entrem em contato comigo. E vamos para a aula, né? Chega de papo, vamos para a aula. Vamos lá, turma, aprender um pouquinho sobre o ciclo do carbono, ficar craque no assunto. Vamos lá, ok? Primeiro nós vamos falar sobre o ciclo da água. Dos ciclos do carbono, vamos falar sobre o ciclo da água primeiro, posteriormente vou dar continuidade aos demais, com o ciclo do carbono, do nitrogênio, enfim. Vamos lá. O ciclo da água, como vocês podem ver nessa imagem ilustrada aqui, figura, tem várias etapas. Eu vou explicar para vocês como é que acontece esse ciclo agora. O ciclo começa, geralmente, ele é um ciclo, né? Mas ele geralmente, vamos iniciar da evaporação das águas, ok? Aqui tem rios, lagos e mares, enfim. Aqui está o Sol, certo? Esse Sol, ao aquecer esses rios, e mares e lagos, faz com que essa água desses rios, mares e lagos evaporem. Acontece o processo de evaporação. Nesse processo de evaporação, da água sobe para a atmosfera, há a formação das nuvens. A formação dessas nuvens aqui tem o nome de condensação, certo? Então, a água evapora de rios, mares e lagos, sobe para a atmosfera e forma o que? As nuvens, certo? Opa, desculpe. Forma as nuvens. Condensação, ok? Essas nuvens ficam na atmosfera, certo? E com o Sol, que fica evaporando cada vez mais água dos oceanos, essas nuvens vão ganhando cada vez mais água e vão ficando carregadas, certo? Dependendo do local onde elas se encontram, ela pode acontecer dois fenômenos com elas. Um, pode cair neve, certo? Como mostra aqui, na figura 4. Ou então pode cair chuva, que é chamada de precipitação. Neve de gelo e precipitação, que é a chuva. Quando essa água cai da atmosfera em direção ao solo, certo? O que vai acontecer? Essa água tem dois caminhos. Uma formação de rios e lagos no continente, certo? Ou ela penetra no solo e forma os lençóis freáticos, ok? Há também a participação dos seres vivos nesse ciclo, como todos os seres vivos que no processo de respiração, né? Como nós seres humanos e as árvores também. Ao respirar, as árvores ao transpirar, tá vendo? O nome desse processo aqui é evapotranspiração, viu? Evapo de evaporação, transpiração de transpirar, ok? Evapotranspiração é quando os seres vivos participam do ciclo hidrológico, seja ele através do suor, ou até da transpiração dos estômatos, das folhas das árvores, quando libera água para o meio, ok, gente? Então, os seres vivos participam dessa forma. Essa água que cai no solo, como eu havia falado, ela vai formar, ou ela vai formar rios e lagos, ou vai formar o lençol freático, ok? E assim se completa o ciclo, tá ok, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do carbono, certo? Ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele é um pouquinho mais complexo, mas também não é difícil, ok, gente? É só prestar atenção direitinho que vocês pegam uma mensagem e não tem como errar esse ciclo, não. Vamos lá. O ciclo do carbono ele acontece da seguinte maneira. Os organismos, os seres vivos, ao respirar, eles liberam CO2, ok? Nós seres humanos, quando nós respiramos, no processo de respiração, quando respiramos, nós liberamos O2 para a atmosfera. Esse O2 na atmosfera, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser captado por quem? Pelos vegetais.
através de um processo de fotossíntese. A fotossíntese é o quê? É quando o vegetal ele pega, capta, absorve o CO2, a luz solar e a água e transforma isso em quê? Glicose para ele e libera O2. Transforma em glicose, sintetiza glicose, quase que eu não falo glicose, e libera o O2, que é o oxigênio para a atmosfera. Ok? Então há uma troca. O que vai acontecer? Aqui, ó, a árvore respirando, os animais todos respirando. Mas também tem outra forma. A outra forma do ciclo do carbono é através de animais mortos, né? Os animais são mortos, né? Morrem, e ao morrer eles são absorvidos pela terra. E muitos ficam fossilizados. Esses animais, o homem descobriu que esses animais, ao queimar eles, gera-se o que? Energia, né? Ao queimar esses animais, gera-se energia. Por exemplo, os combustíveis fósseis. Por quê? Porque ele tem carbono na sua composição, né? O petróleo é um exemplo. Aqui está um exemplo, ó. Vendo? A fábrica pega o CO2 do animal morto, fossilizado, transforma em energia e gera emissão de carbono. O problema, pessoal, é o seguinte, é que quando esse fóssil estava debaixo da terra, o carbono estava lá também com ele. Quando o ser humano descobre, né, que esses animais, ao serem queimados, eles se transformam em energia, né, o ser humano pega esse carbono que estava debaixo da terra e, ao transformar ele em petróleo, ele vai emitir esse carbono para a atmosfera, certo? E o grande problema é que o gás carbônico, ele é o quê? Ele tem efeito, vamos dizer, ele tem efeito estufa, né? Ele tem efeito estufa. Então, o que que acontece? Ele é quente, ele segura calor, ele retém calor, certo? Ele tem efeito estufa. O que que acontece? Ao tirar esses animais, né, esses fósseis, né, o petróleo, debaixo da terra ou do mar e levar para gerar energia, estão levando esse carbono que estava debaixo da atmosfera, não, debaixo da terra ou do mar, para a atmosfera. E isso vai causar o quê? Aquecimento global. Ok, gente? Outra coisa muito importante, quando você desmata muito, derruba muita árvore, né, desmata uma floresta, o que que estava vendo? Estava vendo uma troca. A árvore, como eu falei para vocês, elas fazem fotossíntese, então ela pega esse CO2 que está na atmosfera e absorve, ok? No processo de fotossíntese. Só que quando você derruba, não tem como esse carbono que está na atmosfera ser absorvido pelas árvores, ok? Porque são poucas. Então a atmosfera vai ficando cada vez mais o quê? Mais quente por causa dessa grande quantidade de CO2, certo? Então é por isso que o desmatamento ele não é bom, certo? Ele não é bom para a natureza, não é bom para o planeta. E tem aquelas pessoas que acreditam que o aquecimento global não existe. A prova está aqui, gente, ó. Você retira carbono e ao jogar carbono na atmosfera, você vai aquecer o ambiente, porque ele é um carbono, ele é estufa, ele tem efeito estufa, entendeu? Então vai causar aquecimento global. Uma palavra muito da moda hoje em dia é a chamada o sequestro de carbono, né? Virou a palavra da modinha. O que é o sequestro de carbono? O sequestro de carbono nada mais é do que plantar, certo? Reflorestar uma grande quantidade de árvores que seja capazes que essas árvores façam uma grande quantidade de fotossíntese, certo? E com essa fotossíntese, essas árvores vão o quê? Capturar esse carbono da atmosfera, certo? E fazer a fotossíntese e jogar O2, que é o quê? O oxigênio. Ok, gente? Então, basicamente, o ciclo do carbono é esse. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre o ciclo do oxigênio, ok? Antes de começar a falar do ciclo do oxigênio, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, algumas coisas.
Onde é que nós encontramos esse oxigênio no nosso planeta? Geralmente nós encontramos esse oxigênio na forma de O2, na forma de oxigênio propriamente e na forma de ozônio, que é O3, ok? E a gente vai falar, geralmente o O2 o O a gente encontra oxigênio, a gente encontra na água, né, na molécula de água, que é H2O. Nós encontramos o oxigênio na atmosfera, que por sinal é 21% de todo o gás que tem na atmosfera. Nosso planeta é oxigênio. A grande maior parte dos gases que compõem a atmosfera é nitrogênio, né, que é em torno de 79%, 78, 79%. E também nós encontramos oxigênio na atmosfera, na camada de ozônio, certo? A camada de ozônio que nos protege a Terra dos raios ultravioletas, dos raios solares, ok? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre o oxigênio e sobre o seu ciclo no planeta Terra, ok? Vamos lá. O ciclo do oxigênio ele é um dos ciclos mais interessantes que tem, porque ele envolve... Todos os ciclos são importantes, mas o do oxigênio eu acho importante por causa da peculiaridade que envolve a fotossíntese, a produção de oxigênio e também a questão do processo respiratório para a obtenção de energia nos seres vivos, ok? Nos seres aeróbios. Vamos lá. O ciclo do oxigênio, o oxigênio ele é produzido basicamente pela fotossíntese. Quem faz fotossíntese? São aqueles seres autótrofos que precisam da luz solar e precisa da água para poder fazer essa fotossíntese. E do gás carbônico também. Como é que vai acontecer? A planta absorve a água, certo? A água tem oxigênio. A planta absorve o que? O gás carbônico, que tem oxigênio na sua composição também, que é o CO2. E ela, ao captar a luz solar, ela libera o que? Oxigênio para a atmosfera, como mostra aqui, ó, na figura, tá vendo? E esse oxigênio liberado da planta, esse O2, ele vem da água, viu, pessoal? Da água que a planta, que a gente rega, que vem da chuva, enfim. Todo vegetal precisa de água para poder sobreviver, senão ele não faz fotossíntese e morre. E o que é que vai acontecer? Libera esse O2 para a atmosfera. Esse O2 que está na atmosfera, ele vai ser o quê? Ele vai servir para os seres vivos respirarem, os seres aeróbios, e os vegetais também, viu? Eles respiram também, os vegetais, certo? O que, que vai acontecer? Ele também faz parte da oxidação, na ferrugem dos metais, certo? E no processo erosivo, ok? Das rochas, ok? Que sobe para a atmosfera também. A decomposição, né? A decomposição também tem oxigenação, tem oxigênio, ok? Envolvido. E os seres que fazem maior parte, que produzem a maior parte do oxigênio atmosférico são os fitoplânctons. Eles são responsáveis por liberar quase 90% de todo o oxigênio que tem na atmosfera. Ok, pessoal? Vamos lá. E outra coisa que eu tenho que explicar para vocês. O CO2 que as árvores absorvem, ok? E os fitoplâncton, eles são responsáveis pelo quê? Pela produção de energia no processo de fotossíntese. A água libera o oxigênio, certo? A planta absorve a água, libera o oxigênio para a atmosfera. E o CO2 que ela absorve do processo respiratório dos seres vivos é o quê? É absorvido pela planta para o quê? Para sintetizar a glicose, que é C6H12O6, né? A glicose. Então, ela absorve, forma uma molécula de glicose e gera ATP, que é adenina trifosfato, que é energia, ok, gente? Então, o ozônio aqui participa como? É porque o ozônio, ao incidir raios ultravioletas nele, ele fica na atmosfera, quebrando as suas... como ele é O3, ao incidir luz solar sobre ele, raio ultravioleta, ele fica O2, que é o oxigênio gasoso, certo? E em outros momentos ele vira O3 de novo. Então ele fica nesse vai e vem na atmosfera, virando O2, outras vezes se transforma em O3, ok? E essa camada de ozônio, vou falar um pouquinho sobre ela. Essa camada de ozônio,
ela tem uma importância muito grande para os seres vivos e para a vida na Terra. A vida na Terra, ela começou dentro d'água, certo? Porque no início do planeta Terra, bilhões de anos atrás, a atmosfera ainda era primitiva. Então essa camada de ozônio, ela era muito primitiva. A Terra, ela estava num processo de formação para chegar ao que é hoje. E o que é que acontece? Os organismos vivos viviam dentro da água, certo? Por quê? Porque a incidência de raio solar era muito grande na Terra. Ela era um planeta que ainda estava se resfriando. E o que é que acontece? Com a camada de ozônio, né, os raios ultravioleta, eles o quê? Eles começaram a deixar, eles passaram por um, vamos dizer assim, que ela serviu como um filtro, né? Os raios ultravioleta incidem na Terra, a camada de ozônio é tipo um anteparo para poder proteger a nossa Terra e incidir pouca luz, pouca incidência de raio ultravioleta. E com o passar do tempo, o homem ele foi descobrindo algumas coisas que na indústria que afetava essa camada de ozônio. Eu vou dar um exemplo. Os compostos de CFC, clorofluorcarbono, né, como os aerosóis, ar-condicionados, geladeiras, eles emitiam para a camada de ozônio, e ele emitem ainda, aliás, esse gás, ao chegar na camada de ozônio, ele destruía a camada de ozônio, né, certo? Então, o que foi que aconteceu? Fizeram essas reuniões com protocolos internacionais, reuniões ambientais, uma foi em Montreal, e criaram um tratado para que a indústria diminuísse ano após ano até extinguir a produção de CFC na atmosfera. E nossa camada de ozônio hoje ela está numa situação bem melhor do que estava anteriormente, devido ao que? O CFC, o clorofluorcarbono, que destrói essa camada, ok, gente? Então, basicamente, o ciclo do oxigênio é isso aí, né? Os seres humanos participam através de quê? Do processo respiratório, certo? Inspira o O2, que é o oxigênio, e libera o CO2. O CO2 tem oxigênio também. CO2 é o dióxido de carbono. Além de ter o carbono, tem o oxigênio. Esse dióxido de carbono, o CO2, né, que é o gás carbônico, é absorvido pelas plantas e pelos fitoplânctons, certo? Esse CO2, a ser absorvido pelas plantas, as plantas vão transformar ele em quê? Em glicose. É o quê? Em ATP, energia, para ela sobreviver, certo? E o O2, e o O2 que o CO2 que ela absorve e o O2 que ela libera vem da água, certo? Da água que a planta recebe. Então a planta vai e libera o O2 para a atmosfera. Então há uma troca, certo? Ela absorve o CO2, depois libera o O2, mas ela também respira, viu? Principalmente à noite, ok, pessoal? Então esse aí é o ciclo do oxigênio, ok? Agora nós vamos falar sobre um ciclo que, na minha opinião, vamos dizer, é um dos mais lindos, é um ciclo um pouco complexo, porque envolve uma série de bactérias, várias transformações químicas, enfim. Desde a retirada do nitrogênio, envolve os vegetais, as leguminosas também, envolve, enfim, envolve os decompositores, é todo um ciclo muito bem feito e com a participação de uma série de seres vivos de várias espécies diferentes, ok? Então vamos lá, ver esse ciclo lindo e maravilhoso, que é o ciclo do nitrogênio, ok? O nitrogênio, como vocês sabem, ele está na atmosfera terrestre em maior abundância, certo? Em grande quantidade. Aí alguém deve se dizer, professor Rodrigo, se o oxigênio está na atmosfera em grande quantidade, para que todo esse ciclo aqui para o ser humano acabar absorvendo esse nitrogênio? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, já de cara quero dizer que os seres vivos, principalmente, seres vivos não, nós seres humanos e os mamíferos no geral, nós não temos a capacidade de absorver o nitrogênio atmosférico, o N2, que é isso aqui, ó. Para a gente obter o nitrogênio, a gente precisa fazer parte desse ciclo aqui que eu vou explicar para vocês. E para que nós necessitamos de nitrogênio no nosso organismo?
Gente, os nitrogênios eles são importantes por dois fatores primordiais. Tem N fatores, mas eu vou dizer os dois primordiais. Primeiro, a síntese de proteínas, a produção de proteínas. Todas as proteínas têm nitrogênio nelas, ok? Nós seres humanos, nós somos feitos de proteínas. E o que? E os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Quem não lembra das bases nitrogenadas no DNA e no RNA? As bases nitrogenadas é porque tem nitrogênio, ok? Então vamos lá para o ciclo de nitrogênio. O ciclo do nitrogênio acontece da seguinte forma. O nitrogênio está no ar atmosférico, em grande abundância. Porém, o que vai acontecer? Primeiro, as plantas leguminosas, como feijão, por exemplo, em suas raízes, ela tem pequenos nódulos. Esses nódulos são o quê? São bactérias que tem nessas raízes e são fixadoras desse nitrogênio que está no ar. Gente, só a título de curiosidade para vocês. As plantas, os vegetais, elas gostam do nitrogênio, porque o nitrogênio é um dos recursos que gera mais, vamos dizer assim, é um dos recursos mais fertilizantes para a planta. Então, o que acontece? Essas bactérias leguminosas, que está nas raízes das leguminosas, né, que é a do gênero Rhizobium, elas fixam o nitrogênio nas raízes dessas plantas, ok? Vamos lá. Primeira etapa. Então, a primeira etapa é a fixação do nitrogênio através das raízes através dessas bactérias que estão nas raízes da leguminosa, que são bactérias do gênero Rhizobium, ok? Opa, deixa eu voltar aqui. Desculpem, gente. Voltando para cá. Então, essas bactérias do gênero Rhizobium fixam esse nitrogênio nas raízes da leguminosa, mas também tem outras bactérias que fixam esse nitrogênio do ar atmosférico, que elas ficam no solo transformando em amônia, que é NH4+, certo? Essas bactérias são as cianobactérias, ok? São cianobactérias. O que vai acontecer? Essa amônia, uma vez ela no solo, ela vai ser o quê? Absorvida e transformada por outras bactérias num processo chamado de nitrificação. Ela pega essa amônia que está no solo, que é essa bactéria aqui, cianobactéria fixadora, e captou esse nitrogênio do ar atmosférico, como vocês estão vendo aqui, certo? Transformou esse nitrogênio do ar atmosférico em amônia, ok? Aí vem outra bactéria, de outra espécie de bactéria, essa daí é chamada nitrosomonas, certo? Elas vêm e pegam essa amônia e faz o processo de nitrificação. O nome desse processo de transformar amônia em nitrito é nitrificação. Essas bactérias são nitrificantes. E o nome delas, elas são do gênero o quê? Nitrosomonas, ok? Esse nitrito, certo? O N2-, ele vai ser o quê? Fixado por outra bactéria, certo? Essa outra bactéria tem o nome de Nitrobacter, vai pegar esse nitrito e vai transformar em nitrato, certo? O nitrito, que foi o quê? Que foi transformado da amônia para nitrito por as bactérias nitrosomonas, certo? No processo de nitrificação, foi transformado pelas bactérias nitrobacters em nitrato, ok? Pegou nitrito e transformou em nitrato, ok? São bactérias nitrificantes, ok? Transformou em nitrato. Esse nitrato, gente, vai acontecer duas coisas com ele, certo? A primeira delas, esse nitrato no solo é absorvido pelos vegetais, certo? Todos os vegetais no geral, a maioria dos vegetais vai absorver esse nitrato. Já o que estava fixo, o nitrogênio que estava na atmosfera, apenas as leguminosas que tem o quê? Esse gênero de bactérias é que fixa ele, viu? Não são todas as leguminosas, não são todos os vegetais não, ok? Esse nitrato é absorvido pelas plantas, certo? As plantas absorvem esse nitrato. E tem umas bactérias, outro tipo de bactéria, conhecida como pseudomonas,
que pega esse nitrato que está no solo, faz o quê? Absorve ele e libera o quê? Libera nitrogênio N2 para a atmosfera, ok? Olha só que coisa interessante, né? Essa última bactéria aqui do ciclo, desse ciclo aqui, ela pegou esse nitrato, que também é absorvido pelas plantas, e fez o quê? Pegou ele, absorveu ele, e na absorção dele, como produto da liberação, ela liberou o quê? Produto da absorção, ela liberou no seu metabolismo, liberou o N2, que é o nitrogênio para a atmosfera. Então fez o ciclo. Aí alguém deve estar se perguntando, professor Rodrigo, e onde é que está os seres, onde é que está nós aí nessa história? Porque nós temos proteínas, nós temos RNA, DNA. Os seres vivos, no geral, a grande maioria tem nitrogênio, principalmente os mamíferos, né? Gente, é agora que entra a graça da história, né? Do ciclo. Aqui você está vendo um coelhinho, poderia ser uma vaca, enfim, qualquer coisa, ou até mesmo nós, seres humanos. Esse coelhinho, ele vai, ao comer esse vegetal aqui, preste atenção, olha que coisa linda. Ao comer esse vegetal, o que vai acontecer? Ele vai absorver nitrogênio que esse vegetal tinha absorvido aqui, ó, no nitrato. Tá vendo o nitrogênio aqui? Esse nitrato tem nitrogênio. A planta não absorveu? Então, quando o coelhinho come essa planta, as folhas, ele está absorvendo o quê? Nitrogênio. Professor Rodrigo, se nós comermos alface, a gente está absorvendo nitrogênio? Tá, sim, senhor, também. Ok? É uma forma de nós absorvermos o quê? O nitrogênio para o quê? Para as nossas funções vitais, produção de proteínas, enfim, síntese proteica, enfim. Então, o que vai acontecer? Esse coelho, ele absorveu o nitrogênio dessa plantinha. Esse nitrogênio está nele. Se chegar na cadeia alimentar um outro animal, por exemplo, uma onça, certo? E comer esse coelhinho aqui, ela vai absorver o nitrogênio que tem nele? Vai absorver também, entendeu? Mas existe outra coisa também. Quando esse coelhinho morre, certo? Ele não tem nitrogênio no corpo dele, que é as proteínas. Quando ele morre, ou quando ele libera excretas, urina, ele vai liberar o quê? Ele vai liberar, gente, simplesmente... desculpe. Ele vai liberar simplesmente o quê? Nitrogênio nas suas excretas, na sua urina, certo? Nós humanos, na urina, nós liberamos ureia, certo? Os répteis liberam ácido úrico. E ambos esses são tudo produto com nitrogênio, certo? Tanto a ureia, como a amônia, como o ácido úrico, ambos têm nitrogênio, certo? Professor Rodrigo, aí continuando. Quando esse coelhinho morrer, né, a terra vai absorver os decompositores, certo? O nitrogênio também será absorvido pelos decompositores no processo do ciclo, né? Em que os decompositores fazem o ciclo da matéria, e parte desse nitrogênio é transformado em amônia novamente, como está aqui, ó, tá vendo? O que vai acontecer também? As excretas nitrogenadas, né? Que é a urina, também vai ser absorvida pelo solo, certo? E vai ser transformado em amônia, ok, pessoal? O que vai acontecer aqui? Esses decompositores, tanto a planta quanto o coelho, eles vão morrer e vão ser absorvidas por ele e transformadas em amônia e segue o ciclo novamente, ó, tá vendo? Então, gente, basicamente, o ciclo do nitrogênio é esse, certo? O nitrogênio que está no ar atmosférico, a gente não pode absorver ele. Para a gente absorver esse nitrogênio, todo esse percurso tem que ser feito, certo? Todo esse percurso. Professor Rodrigo, e as leguminosas? Como é que elas ficam nessa história? As leguminosas são absorvidas pelos seres vivos, certo? As bactérias que ficam nas raízes dessas plantas, elas se beneficiam, num processo vamos dizer assim, onde um ajuda o outro, mutualismo,
certo? Onde ela, através da fotossíntese, passa energia, né? Glicose para essas bactérias também. E essas bactérias trazem uma grande quantidade de nitrogênio, certo? Para raízes dessas plantas, ok? Então, gente, basicamente o ciclo é isso aqui, ok? Então vamos lá, só recapitulando. O nitrogênio que sai do ar atmosférico, que está em maior abundância, é 78%, é absorvido pelas raízes, pelas bactérias que ficam nas raízes das leguminosas, certo? E fixa na raiz dessas plantas. Então a planta já fica com nitrogênio. Também é absorvido, certo? Fixado pelo quem? Pelas bactérias que ficam no solo, certo? Que são o que? As cianobactérias ou as zoobactérias, certo? Essa bactéria, a monificação acontece no seguinte: quando essa bactéria aqui pega o nitrogênio do ar atmosférico e transforma em amônia, certo? Então fica a amônia no solo. Essa amônia é captada por outra bactéria, que são o quê? As nitrossomonas. Essa amônia é transformada em nitrito, ok? Esse processo é chamado de nitrificação. A transformação da amônia em nitrito é nitrificação, que ocorre por bactérias nitrificantes, que tem o nome de bactérias nitrossomonas. Outra bactéria vem, pega esse nitrito e transforma em nitrato, certo? São bactérias nitrificantes, certo? Essa bactéria aqui, ela recebe o nome de quê? De nitrobacter, ok? Transforma nitrito em nitrato. Esse nitrato é absorvido pelas plantas, ok? E também é absorvido por outra bactéria chamada de pseudomonas. Elas pegam, absorvem esse nitrato, transformam esse nitrato em N2, que é liberado para a atmosfera. E assim completa o ciclo. Só que aqui nos vegetais tem os seres vivos, né? Que é os seres vivos não. Onde participam os mamíferos também, ó. O mamífero como vegetal, que tem o quê? Nitrogênio. Ele fica com nitrogênio no corpo. Se outro na cadeia alimentar comer esse coelhinho, por exemplo, também vai absorver nitrogênio que tem dentro dele. As excretas dele também liberam nitrogênio, que é a urina, certo? Quando ele morrer, ele também libera nitrogênio, o nitrogênio absorvido pelos decompositores, tanto ele como a planta, certo? E esses decompositores vão transformar esses decompositores vão transformar esse nitrogênio em amônia novamente, fazendo com que o ciclo seja feito, ok? Então, o ciclo do nitrogênio é basicamente isso, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do ciclo do nitrogênio. Se tiver alguma dúvida, volte o vídeo, veja, reveja, entre em contato comigo, ok? Vamos continuar estudando, porque esse ciclo ele é um dos ciclos mais lindos que existe na face da Terra, ok? Ah, pessoal, só um detalhe que eu ia esquecendo, certo? Aqui não mostra, mas essas bactérias do gênero Rhizobium também transformam em amônia, viu? No caso, o nitrogênio, certo? Que foi fixado nas raízes das leguminosas, como também as zotobactérias, certo? Que também transformam em amônia, ok? Tanto as zotobactérias como também a Zotobacter, como também a do gênero Rhizobium transformam o N2, que vem da atmosfera, em amônia, ok? Não esquecendo desse detalhe, tá certo, pessoal? Então, valeu. Vamos para o novo ciclo agora, ok? Ciclo biogeoquímico, que é o do fósforo. Cálcio é o ciclo do fósforo, ok? Vamos lá, caros alunos. Falar agora sobre o ciclo do fósforo. É um dos ciclos mais simples que tem de se entender. Ele é básico, ele é muito prático e fácil de se entender, ok? E simples. Ciclo do fósforo. Fósforo, esse elemento químico é tão primordial para a vida, né, para os seres vivos aqui do nosso planeta. Por que, professor Rodrigo, o fósforo é tão primordial? É porque é o seguinte, pessoal, o fósforo ele está na composição da adenosina trifosfato, conhecida como ATP, que é o quê?
que ela é responsável pela liberação de energia, ok? São nucleotídeos que armazenam energia. Então, quando a gente gasta energia, a gente gasta ATP, entendeu? Quando há gasto de energia. O fato de você respirar, você está liberando energia, entendeu? Então, isso é o quê? Isso envolve o quê? O fósforo também, ok? Então, vamos lá falar desse ciclo aqui. Ó, o ciclo eu vou iniciar aqui nas rochas descobertas, ok? Geralmente, o fósforo, ele fica... o fosfato, na forma de fosfato, né? Ele não é gasoso, certo? Ele se encontra na forma sólida nas rochas. O que vai acontecer? Essa rocha ela entra em decomposição através do que? Dos processos de intemperismo, né? Ela vai se degradando e o que vai acontecer? Essa rocha ela vai se degradando e vai ser absorvida por quem? Aqui a chuva, essa rocha se degrada, vai ser absorvida pelas raízes das plantas, ok? As raízes das plantas que está no solo absorve o quê? Esse fósforo, esse fosfato que está aqui, ok? O que vai acontecer? A planta absorveu o fosfato, então, através de suas raízes, então ela tem esse fosfato nela, esse fósforo. O coelhinho vem, come a planta, consequentemente ele vai ter o quê? Fósforo nele também, certo? Fosfato. Ele morre. Quando o coelhinho morre, quando o animal morre, ele tem fosfato nele, os decompositores pegam esse fosfato e fazem o quê? E deixam ele essa matéria decomposta com o próprio fósforo, com o próprio fosfato aqui, certo? Esse fosfato desce através das rochas, cai nos rios, né? E lagos, forma-se o quê? Uma camada sedimentar aqui, rica em fosfato, certo? Quando essa camada emerge novamente, vai acontecer o processo de decomposição da rocha, através do que? Da ação do intemperismo, né? A erosão, enfim. E isso vai fazer o ciclo, certo? Continuar. É muito simples esse ciclo aqui. Repetindo, rocha em degradação, rocha descoberta com fosfato, certo? Porque ele não tem na forma gasosa. Entra em degradação, é absorvido pelas raízes das plantas, esse fosfato. O animal come, adquire ele também. Quando o animal morre, os decompositores colocam ele na terra, no solo novamente, porque tinha no animal. O fosfato, em solução aquosa, desce, certo? Desce e fica formando uma rocha. Essa rocha, quando emerge, cria o ciclo novamente, ok? Então, esse é o ciclo do fosfato. É simples, prático e necessário para a vida na Terra, ok, pessoal? Pessoal, vamos lá. Para concluir a nossa aula de hoje, vamos falar sobre processo de eutrofização. O processo de eutrofização não é um ciclo biogeoquímico, não. Mas como ele está no livro de vocês, está no final do livro, eu tenho que explicar, porque inclusive é um assunto muito interessante, porque se trata de poluição, ok? Vamos lá. Eutrofização, quer dizer verdadeiro, trofe quer dizer alimento, alimento verdadeiro, ok? Traduzindo é mais ou menos isso. O que vai acontecer nesse processo? O processo de eutrofização, você pode prestar atenção nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é um lago, certo? Esse lago aqui tem uma florestazinha. Esse lago tem nitrogênio e tem fósforo em nível normal, ok? Aqui tem as algas. E elas consomem consumo normal de oxigênio por essas algas aqui, ok? E os peixes também consomem o oxigênio que tem na água, ok? Então, esse aqui é um corpo d'água equilibrado. Mas olha só, preste atenção aqui. Aqui é no campo, né? Aqui é na cidade, ó, tá vendo? Ó? Aqui, olha o que acontece, próximo ao campo. A pessoa, né, que ocupou esse espaço aqui, começou a fazer uma plantação aqui, ó, e jogou um fertilizante artificial. Esse fertilizante, ele tinha o quê?
tanto ele tinha nitrogênio como ele tem fosfato, fósforo. Olhe, a eutrofização, botem isso na cabeça de vocês. Para ela acontecer, tem que ter nitrogênio e fósforo. Porque essas algas, juntamente com as cianobactérias, elas se proliferam muito com esses dois elementos, o nitrogênio e o fósforo. E geralmente nos esgotos dos grandes centros urbanos é jogada uma grande quantidade desses elementos químicos na água, certo? Causando a contaminação. O despejo desses elementos na água vai criar uma produção excessiva dessas algas aqui, certo? Elas vão se multiplicar excessivamente. E ao se multiplicarem, ela consome boa parte do oxigênio presente na água, como vocês podem ver aqui, ó. O excesso dela vai consumir esse oxigênio. E os animais aeróbios, os peixes que viviam nessa região, os outros seres vivos, que consumiam o oxigênio da água, vão morrer, porque vai ficar com deficiência de oxigênio nessa água, ok? Então isso é eutrofização. Não tem nada a ver com camada, fotossíntese, não. Tem a ver com elemento químico nitrogênio e fósforo despejado dentro da água, diminuindo a oxigenação dela e matando os animais aeróbios que faziam parte daquele ecossistema, ok? Vou mostrar uma foto a vocês de como é um processo de eutrofização. Aqui, ó. Tá vendo? É isso que acontece, ó, a proliferação de algas e cianobactérias. Matando o rio, deixando apenas o quê? Os seres anaeróbios ou facultativos que vivem naquele determinado, vamos dizer assim, determinado ecossistema, sem contar que quando os peixes morrem, vai criar uma biomassa maior, vai ter decomposição, vai consumir mais oxigênio, a água vai ficar com cheiro muito forte, enfim, então isso é uma coisa muito negativa. O despejo de esgoto causa isso também, viu, pessoal? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu. Qualquer dúvida, entrar em contato, ok? Valeu. Fui.